Olá, queridos. Meu nome é Kaká. Eu estou aqui para falar com vocês sobre a Porta das Águas. A Bíblia ela é um livro cheio de figuras de linguagem, cheio de parábolas. Jesus mesmo ele falava com os judeus por meio de parábolas. E hoje nós encontramos símbolos na Palavra de Deus que falam das funções da Palavra de Deus para a vida do seu povo. Mas antes de entrar diretamente nos símbolos, eu gostaria de falar de João 8,37. Jesus diz uma coisa muito interessante ali, que a minha palavra não encontra em vocês espaço, ela não encontra morada no coração de vocês. Parece que Jesus está falando para os dias de hoje. Parece que no meio da igreja não se encontra mais espaço para a palavra de Deus, mas se encontra espaço para opiniões, para achismos, para aquilo que eu penso. Quando Jesus fala para os judeus isso, a minha palavra não encontra espaço em vocês, será que Jesus estava querendo dizer com isso? Será que Jesus estava falando a respeito disso? E nós precisamos, talvez você esteja pensando, qual é o espaço que a palavra de Deus deve ter no meu coração ou deve ter na minha vida? Ela deve ter um lugar de relevância, um lugar de extrema importância, ela deve ter um lugar de honra, ela deve ter um lugar na nossa consciência, ela deve habitar na nossa memória, na nossa consciência, nos nossos sentimentos. E ela deve ter também um lugar de honra, de fé, ela deve ter um lugar nos nossos pensamentos, ela deve ter um lugar de amor. E acima disso, ela deve ter papel de autoridade na nossa vida, porque a palavra de Deus ela é a autoridade final sobre a vida do povo de Deus. Nós não podemos viver por meio daquilo que nós pensamos ou daquilo que nós achamos. Nós devemos viver por aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Nunca, jamais nós podemos viver de acordo com aquilo que queremos. As pessoas a quem Jesus se dirigia nesse texto, elas ouviam por um ouvido e saía por outro ouvido. Parece os dias de hoje, né? Parece que nós estamos, parece que Jesus está falando nos dias de hoje. As pessoas ouvem por um lado, saem por outro, não praticam aquilo que Jesus disse. Alguns crentes ouvem e esquecem aquilo que ouviram e vivem na sua própria maneira. E isso faz com que o Senhor ele seja zombado, a maneira que nós vivemos faz com que o Senhor seja colocado em descrédito. Por isso a gente deve ouvir a palavra de Deus com toda atenção. Se você é um filho de Deus, a palavra de Deus deve habitar em você ricamente. Você deve ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela vai ser luz para a nossa mente e fogo para o coração. Ela tem esse poder de trazer luz para a nossa mente, iluminar a nossa mente e aquecer o nosso coração, deixar o nosso coração bem quentinho. E se você abrir em Salmo 119, do verso 1 ao verso 176, é só um pouquinho de versículo, você vai ver a atitude do salmista para com a palavra de Deus, como ele se comportava diante dela. E ele vai dizer em um dos versículos, no versículo 10, ele vai dizer assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus, guardar no nosso coração, para não pecar contra Deus. Não é esconder e deixá-la escondida lá dentro, mas é colocar em prática, colocar a palavra de Deus para funcionar na nossa vida. E assim nós vamos evitando muitos pecados e erros na nossa vida. Eu queria trazer alguns desses símbolos que a palavra de Deus faz funcionar na nossa vida, ou tem como função na nossa vida. E o primeiro deles é luz. Salmo 119, no verso 5, vai dizer o seguinte: luz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quanto mais a gente
tiver da palavra de Deus em nós, mais nós brilharemos a luz do Senhor. Quanto mais a palavra de Deus, que é luz para a nossa cabeça, é luz para o nosso caminho, lâmpada para os pés, mais nós vamos brilhando a luz de Deus, mais nós vamos brilhando para as pessoas a glória de Deus. Ela é luz. O próprio Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então, nós, quando estamos expostos à palavra de Deus, mais a luz de Cristo vai brilhar para as pessoas através da nossa vida. E outro símbolo, ela é mel. O mel, ele revigora. Quando você está sem forças, esgotado, quando você usa um pouco de mel, você vai sentindo as suas forças voltando, você vai sentindo o seu vigor de volta. E é isso que a palavra de Deus faz em nós. Ela vai revigorando a nossa vida, ela vai revigorando a nossa alma. Ela vai nos dando força, vigor para viver a vida, para enfrentar as dificuldades da vida. Ela é doce. A palavra de Deus, ela é doce. Às vezes ela pode parecer um pouquinho amarga no começo, mas quando ela vai descendo para o nosso interior, quando ela vai chegando no nosso interior, ela vai sendo doce. Ela vai revigorando a nossa alma. Mas além disso, a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus, ela é o principal dos alimentos espirituais da nossa vida. Junto com a oração, com a adoração, essa tríade, são os principais alimentos espirituais da nossa vida. A palavra de Deus tem esse poder. Ela tem poder para nos alimentar. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Mas além disso, Jesus disse em Mateus 4,4, ele diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra que Deus deixou escrita e revelada a nós é alimento. Pedro vai dizer, olha, desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. E com o passar do tempo, esse leite vai se transformando numa comida mais sólida. E a palavra de Deus, ela vai sendo esse alimento mais sólido para a gente. E vai nos sustentando, e vai nos deixando de pé. Mas a palavra de Deus também é purificação pelo fogo. Ela tem esse poder de nos purificar. Jeremias 23, 29, ele vai dizer, olha, não é a minha palavra fogo que queima. A palavra de Deus, assim como o ouro, ele precisa passar pelo fogo para ser refinado, a nossa vida precisa estar diante da palavra para que ela vá nos queimando e vá nos limpando, tirando as impurezas. E a palavra de Deus é isso, ela é fogo que queima na nossa alma. Ela vai queimando as impurezas, deixando as impurezas, nos purificando, vai nos trazendo essa limpeza, vai nos deixando como ouro, refinado. Mas ela é também, no mesmo texto de Jeremias 23, 29, ela é um martelo. Ela é um martelo que esmiuça a penha, ou em algumas outras versões vai dizer a rocha, que esmiuça a rocha. Por mais duro que seja o coração de alguém, por mais empedrado que esteja a vida de alguém, a palavra de Deus tem esse poder de quebrar. O mais duro, talvez, dos metais, ela quebra. Ela tem esse poder para quebrar o coração mais duro. Ela tem esse poder de destruir toda alma que está petrificada, toda alma que foi empedrada pelo pecado, ela tem esse poder de quebrar. Mas ela é também a lavagem pela água. A palavra de Deus, ela é a água. Quanto mais nós colocarmos a nossa vida diante da palavra de Deus, diante do Senhor, mais a nossa alma vai sendo limpa, vai sendo purificada por essa água que sai da palavra, que sai da boca de Jesus, que salta das linhas de uma página e vai limpando o nosso coração. Ela é isso, ela é água que limpa. É interessante notar que em Jerusalém havia as portas, e quando os inimigos vinham lutar contra o povo de Israel, eles atiravam dardos inflamados, e batiam nessas portas, ou batiam nos muros, e as portas, como eram de madeiras, elas podiam pegar fogo. Por isso, em cada porta havia uma fonte de água, e essa fonte de água apagava esses dardos inflamados, eles iam apagando os dardos que chegavam até eles. E para cada área da nossa vida, para cada porta da nossa vida, há uma fonte de água.
a uma fonte de água que vai limpando, que vai apagando esses dardos. Efésios 6 vai dizer que o escudo da fé, ele apaga os dardos. O escudo molhado com água vai apagando os dardos inflamados que vão chegando ali, que vão tentando derrubar a nossa vida e atingir a nossa vida. Ela é a purificação, ela é a limpeza da nossa alma. A palavra de Deus limpa a nossa alma. Jesus disse para os discípulos em João 15, vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vocês estão limpos. Nós estamos limpos pela palavra que Jesus nos fala e nos transmite. E hoje nós podemos ler a nossa palavra e ser limpos por essa água. Mas ela é como um prego também. A palavra de Deus é como um prego. E por esse prego, as mãos de Jesus foram cravadas lá na cruz. Pela palavra predita pelos profetas de que ele seria crucificado. Os pregos que crucificaram as mãos do Senhor foi e é também para nós crucificarmos o nosso velho homem, nossa velha natureza pecaminosa. Pela mesma palavra, nós temos que crucificar a nossa velha natureza, porque ela não pode nem ser renovada, ela tem que ser crucificada, ela tem que estar na cruz todos os dias, porque ela não é tratada. Nossa velha natureza, ela não é tratada e nem renovada. Por isso ela tem que estar na cruz todos os dias, cravada pela palavra. A nossa velha natureza ali, pregada na cruz, para que a gente viva em novidade de vida, como diz Paulo. Mas também, ela é como uma espada. Hebreus 4, versículo 12, vai dizer que ela é capaz de dividir a parte mais difícil do homem, medula e espinha. Ela vai dividir alma e espírito. Por que a palavra de Deus vai fazer isso? Dividir alma e espírito, medula, junta em medula. Porque a gente tem que ser provado pela palavra se nós estamos vivendo de acordo com o que a palavra nos ordena ou que nós vivemos, segundo a nossa carne. A palavra de Deus tem esse poder, ela é essa espada que divide alma de espírito, juntas e medulas, e ela faz com que nós saibamos por quais caminhos nós estamos andando, pelo da palavra de Deus ou pela nossa carne. E por último, ela é como uma semente. Ela vai sendo semeada no nosso coração e ela vai crescendo, vai frutificando. Se você olhar para Mateus, capítulo 13, na parábola do semeador, você vai encontrar na última semente, a semente que caiu no solo fértil e que vai dando fruto. Você vai ver em Gálatas, tudo aquilo de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Se nós semearmos no nosso coração a palavra de Deus, isso vai crescer e vai frutificar. Tiago diz que nós recebemos uma nova semente, a semente incorruptível, que vai crescendo e vai dando fruto. E esse fruto vai servir de alimento para outras pessoas, e outras pessoas vão vendo em nós essa vida nova no Senhor. Por isso, meu querido, se alimente da palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, viva o que a palavra de Deus ordena para que o seu povo viva. E nós vamos colhendo frutos na nossa alma vai sendo limpa, nós vamos sendo purificados do pecado, nós vamos vivendo distante do pecado. O inimigo não vai encontrando espaço na nossa vida quando a gente se expõe para a palavra de Deus. Portanto, faça da palavra de Deus o teu alimento diário. Faça dele a tua refeição, a tua limpeza. Assim como nós tomamos banho todos os dias para ficarmos limpos das impurezas, assim nós temos que fazer com a palavra todos os dias. Lê-la todos os dias para que as impurezas elas saiam, elas vão deixando. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu quero orar nesse momento por você. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra ela é alimento, tua palavra ela queima a nossa vida, nos purificando.
Tua palavra, ela é tudo, Senhor, na nossa vida. Ela vai nos purificando, nos limpando. Ela vai quebrando a dureza do nosso coração. Senhor, ela vai nos alimentando. Senhor, ela vai revigorando a nossa alma. Ela vai iluminando, Senhor, os nossos passos e os nossos pensamentos. Por isso, Deus, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a todos os dias da nossa vida. Nós lemos a Tua palavra, nós colocamos a Tua palavra em prática, Senhor. Ajuda os meus irmãos, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos que me ouvem a ler a Sua palavra e a praticar a Sua palavra, Senhor. Para que Cristo vá sendo formado em cada um deles, Deus. E que as palavras contidas nas páginas da Bíblia vá saltando aos olhos e ao coração e vá trazendo e produzindo vida, Senhor. E vida com abundância, Senhor. Para que outras vidas também sejam atingidas, Senhor. Nós te agradecemos pela preciosidade da Tua palavra, Senhor. E nos ensina em tudo e em todas as coisas, Senhor. Nós te agradecemos por ela, Senhor. E que a Sua palavra faça cada dia morada no nosso coração, para a glória do Teu nome. Amém.